Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, os alunos e alunas que assistem, né? Nossa disciplina de investimentos 1 aqui da FEAC. Hoje, dia 14 de julho, salvo melhor juízo, nosso 20º encontro. Passamos a metade do curso, estamos nos encaminhando, seguindo aí bem criteriosamente a nossa programação, estamos aí nos encaminhando para a prova na semana que vem, né? Quarta-feira, primeira chamada e segunda chamada logo na sequência. E estamos aí pertinho de finalizar esse primeiro grande módulo da disciplina de investimentos, em que a gente, desde o início, logo depois que a gente começou a entender um pouco melhor, conhecer um pouco melhor o mercado financeiro e o mercado acionário brasileiro, a gente entrou no quê? Nesse módulo. Como extrair os dados, raiz das ações lá da B3, manipular esses dados, para quê? Olha, manipular esses dados para que a gente pudesse chegar numa, digamos assim, numa série temporal, que é a série temporal do retorno líquido nominal diário, obtida a partir das cotações já ajustadas por split, implit e até por dividendos, se assim tivesse sido possível. E a partir dessa série de retorno, calcular um emaranhado de estatísticas descritivas que nos possibilitassem conhecer melhor cada ativo e gerar um ranking desses ativos, dessas ações, e aí selecionar algumas das mais bem ranqueadas de acordo com outros critérios para poder compor uma carteira. Nessa etapa final, compor uma carteira, as últimas aulas foram importantes para a gente entender as otimizações mais clássicas, que são maximizar a utilidade do investidor de Markowitz, minimizar risco, condicional ou incondicionalmente, e maximizar performance, né? Há também a possibilidade de maximizar ganho condicionado a algum padrão de risco. Mas, enfim, esses são os problemas mais clássicos, né? E a gente viu isso detalhadamente num mundo simplificado, em que havia no máximo 2 ações e um porto seguro, que é a poupança. Muito bem. Isso tudo porque é o que dá para fazer na mão. Um mundo com 3 ativos arriscados já complica muito fortemente as contas. Já deixam as contas nem mais complicadas, deixa as contas mais trabalhosas. Para fazer na mão, você ia acabar perdendo muito tempo. E todos os insights importantes para um mundo com 200 milhões de ações, todos esses insights, eles são obtidos a partir de um mundo com 2 ações e o risk-free. Então, isso justifica a nossa caminhada até essa aula de hoje, que é uma aula que fecha esse primeiro módulo, até porque a aula que vem, que antecede a prova, é uma aula de resolução de exercício. E essa é uma aula fundamental, porque a gente vai aprender a otimizar, né, e compor o nosso portfólio. Tá certo? Muito bem, hoje eu vou precisar do apoio aqui de 2 máquinas, tá certo? Pela questão de velocidade, uma delas é mais rápida do que a outra para fazer as otimizações, tá? E como a gente vem procedendo nas últimas aulas, eu vou me permitir aqui desligar a câmera para a gente poder se concentrar na troca de informações especificamente dos slides e depois da nossa planilha de Excel. Tá joia? Ao final da aula, eu retorno aqui com vocês, tá? Então, deixa eu já começando aqui a projetar, tá? Só um instante. Vou ver se está dando certo.
Pronto, inverti aqui. Só mais um instante. Pronto, tudo certinho. Vou desligar minha câmera para a gente focar nos slides. Já já volto com vocês, tá? Muito bem. Vamos lá, gente. Claro, os slides vão ficar disponíveis para vocês, como sempre, né, lá no nosso SIGA. O que é que nós temos aqui nessa 20ª aula? Como eu falei, esse leve resumo aí do nosso passado, né? Tudo que a gente tem visto aí nas aulas passadas, na aula mais recente, que foi a última, em termos de conteúdo, que foi sobre fronteira média variância, né? Que foi na semana passada, né? Vimos também aí uma revisão. E hoje estamos aqui. Otimização no RN. No RN, no sentido que estamos aqui no mundo dos números reais, né? Só que agora com N ativos, tá? E aí vamos para os primitivos. Sempre muito importante para você que vai para a área de finanças ou qualquer outra área, ter essa maturidade econômica, de modelagem. E faz toda a diferença você saber as premissas que estão por trás de tudo que a gente faz e quais são os primitivos do mundo. Aquilo que Deus deu para você e você não pode mudar. Daí a definição de primitivo. Quais são os nossos primitivos, professor? Um vetor com N retornos médios. Você tem N ativos. Você tem que assumir desde o início uma ordem para esses ativos, que pode ser alfabética ou de qualquer outra natureza, e não pode inverter essa ordem daqui para frente. Então, o ativo 1, ele vai ser o mesmo, seja, na hora que eu entender que essa entrada aqui no vetor R1 barra é a média aritmética a partir das 260 observações do retorno do ativo 1. E eu também vou entender que toda vida que tiver um 1 aqui na matriz de variância com a variância, também é o mesmo ativo. Então, o vetor com N retornos médios, o padrão nosso aqui vai ser sempre 20 ativos. O solver é muito confiável para até 20, 25 variáveis endógenas, e cada ativo aqui é uma variável endógena, né? Porque a nossa escolha final é o quanto eu vou colocar em cada um dos 20 ativos. Então, é um vetor com 20 portfólios, com 20 pesos, não é? 20 portfólios não, desculpa. É um portfólio composto por 20 ativos, cada um com um peso. Então, são 20 variáveis de escolha. Tá? Então, o padrão sempre tem sido aqui 20. Então, nós temos aqui um N, 20 ativos. Ah, Paulo, mas nossa base original tem 600, depois reduz para menos de 300 ações por causa da liquidez. Ok, eu vou mostrar a planilha de otimização e vocês vão ver que as 300 ações estão lá, 250 e tantas. Mas na hora de colocar no liquidificador, 20 é suficiente. E aí eu vou ter que, desde a primeira ação até a 20ª, para todas elas, a mesma base de dados. Ou seja, começa no mesmo dia, termina no mesmo dia. Pelo amor de Deus, não vou misturar isso na altura do campeonato. 260 observações de retornos líquidos nominais diários. Calcula a média para cada uma das N ações, no caso aqui 20 ações, e coloca aqui neste vetor, que eu vou chamar de R barra, por isso que ele está em negrito, porque é um vetor. Matriz de variância, covariância, N por N, 20 por 20. Ela é uma matriz simétrica, né? Em que nós vamos ter na diagonal principal a variância. Se for aqui na diagonal principal, primeira linha, primeira coluna, é a covariância do ativo 1 com ele mesmo. Que é a primeira linha, primeira coluna. Ou seja, isso é a variância dele. Na 12ª linha com 12ª coluna, é a covariância do ativo 12 com ele mesmo. Então, é a variância dele. E assim vai até o 20º. O que sai da diagonal principal são os efeitos cruzados, como a gente chama. Tá?
E aqui eu já vou me permitir corrigir. Muito bem. Pronto. Aqui, na primeira linha, enésima coluna, é a covariância do ativo 1 com o ativo N. Fundamental não inverter essa ordem e manter a consistência do início ao fim. Paulo, a matriz de variância com variância dessa é relativamente simples de calcular. Muito simples. Né? Na altura do campeonato, claro que você sabe calcular a variância, claro que você sabe calcular uma covariância. Muito bem. Aí vamos para algumas otimizações aplicadas, tá? Otimização que eu chamei aqui de otimização 1 aqui, tá? Maximização incondicional de ganho esperado. Tudo isso aqui que está de verde nos slides foram extraídos do tutorial que está na tua mão, que foi enviado logo na primeira semana de aula. Aquele tutorial é muito melhor do que vários livros. Ele traz de maneira muito objetiva e, ao mesmo tempo, muito didática, um passo a passo, tanto para o cálculo das estatísticas descritivas, como as fórmulas que você precisa para a prova, como agora esse arcabouço matricial, algébrico, que a gente vai ter que usar para ir para o Excel. Tá certo? Muito bem. Então, toda essa anotação segue a anotação do tutorial. Paulo, eu teria que maximizar o quê? Olha, eu quero maximizar incondicionalmente a média do meu portfólio. Olha, mas o que é a média do portfólio? O portfólio é uma combinação dos 20 ativos. Não é? Ele é uma combinação linear dos 20 ativos, em que eu coloco alfa 1, que é o peso do primeiro ativo, vezes a série de retorno temporal do primeiro ativo, e faço isso até o enésimo, e vou somando, né? Alfa 1 vezes R1, mais alfa 2 vezes R2, mais alfa N vezes Rn. Onde esses R são as variáveis aleatórias, as séries temporais de cada um dos respectivos ativos. Quando eu passo o operador média vai para dentro da fórmula. Então, a média do portfólio nada mais é do que a combinação das médias de cada um dos ativos. E aí é uma beleza. Porque você consegue montar o teu problema matricialmente. Então, a média do portfólio nada mais é do que um produto vetorial. Que é o quê? Tá aqui, ó, um vetor alfa com 20 pesos para cada um dos 20 ativos. E o vetor R barra aqui em cima, com, na mesma ordem, as 20 médias dos 20 ativos. Então, na hora que você multiplicar o vetor alfa vezes o vetor R barra, você tem o retorno do teu portfólio. Tá certo? Aí as restrições. Olha, esse vetor de pesos multiplicado pelo vetor iota, que é um vetor de uns, tem que dar 1. Isso quer dizer o quê? A soma dos pesos tem que dar 1 ou 100%. E aí você poderia ou não indicar no solver se você quer um ganho maximizado incondicionalmente à custa ou não de pesos que possam ser negativos. Se você quiser, você pode explicar lá no solver que todas as entradas alfa i e de 1 até n, de 1 até 20, tenham que ser estritamente positivas ou não negativas. É opcional. Lembrando que fica mais realista se você impuser a não negatividade. Né? Um outro problema é a minimização incondicional do risco. Olha, eu quero minimizar a variância. Paulo, como é que eu acho a variância no arcabouço desse que eu não tenho aí 1 ou 2 ações, eu tenho N ações? Muito tranquilo. Vetor linha de pesos, alfa, 1 por N,
que multiplica a matriz de variância covariância, que é N por N, vezes a transposta do vetor linha, que passa a ser um vetor coluna, de pesos, N por 1. Esse produto aqui vai dar um número escalar, que é a variância do teu portfólio. Então, matricialmente, é muito tranquilo de montar isso no Excel, como a gente vai ver daqui a pouco. Mais uma vez, a imposição de que a soma dos pesos tem que dar 100% e, opcionalmente, pesos não nulos ou não. Agora, vamos para algumas decisões mais interessantes, né? Que são decisões técnicas, tá? E impessoais sobre o dilema entre ganho esperado e risco. Por que elas são impessoais? E eu estou chamando de impessoais e técnicas, porque não entra aqui a tua aversão ao risco, não entra aqui a tua utilidade à la Markowitz. Logo, é um modelo tal que, estando você e o seu colega diante do mesmo mundo de primitivos, vocês têm que chegar na mesma resposta, independente se você é conservador e ele é ousado ou moderado. Simples assim. É uma decisão técnica e impessoal, né? Você pode, tá, maximizar ganho esperado. Paulo, a gente já fez isso, ok. Porém, impondo, já que é um dilema entre ganho esperado e risco, impondo o risco através de uma restrição. Que restrição é essa que está aqui, Paulo? Olha, eu quero que o produto entre alfa, matriz de variância covariância, alfa linha. Ah, Paulo, isso aqui é a variância. Variância do portfólio, isso. Tirou a raiz, é o desvio padrão. Eu quero maximizar o ganho esperado do meu portfólio sujeito a um risco, mensurado pelo desvio, menor ou igual que um desvio padrão máximo. Eu quero maior ganho esperado condicionado a um desvio padrão como métrica de risco que seja inferior a um limite, tipo 1,4% ao dia, por exemplo. Um outro problema é revisitar a decisão de minimização do risco, porém, incorporando como restrição que a média do teu portfólio, você já sabe como é que calcula isso, porque é o produto vetorial, né? Entre o vetor de peso e o vetor de médias, aqui a restrição bonitinha, que ela seja maior do que um valor que você julga mínimo, que você deseja para a tua média, tipo 0,1% ao dia, sei lá. Note que aqui eu simplesmente fiz o quê? Eu revisitei os problemas anteriores de maximização de ganho esperado e minimização de risco, porém incorporando na restrição ou um risco máximo ou um ganho esperado mínimo, respectivamente. Eu já estou mexendo com as duas coisas ao mesmo tempo, ganho e risco. Ah, Paulo, mas há problemas em que eu posso lidar com o dilema de ganho esperado e risco direto na função objetivo, que é a função que eu estou maximizando ou minimizando. Perfeitamente. Aqui, olha nessa fórmula 61. Índice de Sharpe. Média do meu portfólio, menos risk-free, dividido pelo desvio padrão do meu portfólio. Aqui eu já estou incorporando o dilema ganho versus risco, tudo de uma vez só, na minha função objetivo. Nas restrições, basta que eu incorpore a soma igual a 100% e, opcionalmente, pesos não nulos. Tá? Esse problema é tranquilo de montar. Por quê? Porque tanto a média aritmética do portfólio é função linear das médias aritméticas individuais dos ativos, como o desvio padrão é uma função também linear do desvio padrão dos ativos. O problema
é quando você vai para uma média geométrica, que apesar de ser muito mais informativa, a média geométrica do portfólio não é uma função trivial, linear, nem não linear, das médias geométricas dos ativos individuais. Eis o grande problema. Eis porque a gente até hoje usa a média aritmética na otimização. Porque a média aritmética do portfólio é uma função das médias aritméticas dos ativos que estão dentro do portfólio. Mas a média geométrica do portfólio não é uma função óbvia das médias geométricas dos ativos. E isso complica usar a média geométrica na otimização. E o mesmo vale para outras métricas no caso de risco, como semi-invariância ou drawdown. O drawdown do portfólio não é uma soma, uma combinação dos drawdowns dos portfólios. Então, a gente acaba usando essas métricas mais refinadas de ganho-risco e, consequentemente, de performance, não aqui na otimização, mas na hora de gerar um ranking. Então, aquele aprendizado todo não foi jogado fora de jeito nenhum. Ali vai ser fundamental para você ter um ranking top de linha. Um ranking que levou em consideração todas as possíveis métricas de ganho e risco de um ativo. Mas na hora de ir para a otimização, a gente tem que regredir um pouco e voltar a usar ganho e desvio padrão ou derivadas disso. Como, por exemplo, nessa equação 62, em que a gente está maximizando o índice de treino. Por quê? O numerador é igual ao índice de Sharpe. E o denominador era o beta. Olha, queridos, o beta de mercado de uma ação ou de um portfólio, aqui no caso, o beta de mercado de uma ação é o quê? É uma relação envolvendo o desvio padrão daquela ação, correlação dela com o mercado, desvio padrão do mercado, ou seja, era uma função de covariância. O beta nada mais é do que covariância do ativo em questão com o mercado dividido pela variância do mercado. Queridos, fica óbvio que você consegue combinar, portanto, o beta de mercado de um portfólio a partir dos respectivos beta de mercado dos ativos. E é isso que está aqui. Tá? Não é nada difícil você também otimizar o índice de Treynor, cuja diferença para o índice de Sharpe é a métrica de risco. Não é? E aqui, algumas otimizações, no caso, só uma, né? Mais de caráter pessoal. E aí, claro, né? Vamos maximizar a felicidade através da utilidade de Markowitz. Média do portfólio, média do portfólio, menos 0,5 vezes a tua aversão ao risco, vezes o desvio padrão, vezes a variância do portfólio. Ou seja, mais uma vez, dentro da própria função objetivo, nem é na restrição, eu estou misturando ganho com risco. Do mesmo jeito que a gente fez, por exemplo, no índice de Sharpe. Porém, aqui não é uma decisão técnica, mas sim pessoal, porque aqui pessoas que têm uma aversão diferente vão ter respostas diferentes. Tá? Eu aqui menciono, só para que depois não seja dito que a gente nem sequer comentou, existem otimizações alternativas, tá? E alternativas no bom sentido aqui, não estou fazendo um juízo de valor, seja porque você leva em consideração, por exemplo, abordagens mais recentes em que o que é que a gente pode sugerir aqui? Tem um pessoal da PUC, do IBMEC, que eles têm assim, uma pesquisa quantitativamente mais avançada, não é? E eles estão aí revisitando, por exemplo, o uso da média aritmética, assim como do desvio padrão. Estão sugerindo aí soluções alternativas, os resultados parecem promissores, tá? Foge um pouco, eu acho, do escopo da nossa graduação, mas esses papers estão lá disponíveis para vocês.
Eu já vi também quem, por exemplo, queira estender essa função aqui de felicidade, a la Markowitz, colocando o terceiro e quarto momentos, tá? Assimetria e curtose, por exemplo, não é? Então, assim, dentre outras, que agora, confesso, não me vem à mente, existem aí abordagens alternativas mais recentes, muito interessantes, sem nenhuma dúvida. Depois que a gente montar o portfólio, e eu já vou me encaminhando para a nossa planilha de Excel, segue aqui um slide com a nossa previsão, entre aspas, gaussiana, porque as fórmulas são derivadas a partir da premissa de que o retorno do portfólio segue uma distribuição normal, que normalmente não é verdade. Mas quando a gente chegar em gestão de risco, que é o nosso próximo módulo depois da prova, a gente vai revisitar esse assunto. E aí vai trazer fórmulas oriundas da verdadeira distribuição de probabilidade do ativo em questão. Mas, por enquanto, é uma aproximação grosseira, mas não é tão ruim assim. O que é que a gente tem que fazer? Olha, suponha que eu montei uma carteira com os ativos, com os dados até 1º de setembro de 2019. O que eu quero é propor para todo mês de setembro, 30 dias aí para frente, né? No caso, 20 e poucos dias úteis, 30 dias corridos, qual é a trajetória esperada, qual é a margem com 95% de confiança superior e inferior do ganho acumulado para esse portfólio recém-construído. A gente vai ver essas equaçõezinhas na planilha de Excel. Qual é o grande ponto aqui? Olha, entender que a série temporal deverá estar oscilando aqui dentro, em torno dessa linha branca. Óbvio que muitas vezes não é como o eletrocardiograma, bonitinho, aqui assim. Às vezes vem para baixo e fica nessa região inferior, às vezes fica mais tramitando aqui em cima. Mas o que importa é que não haja tantas violações desses intervalos superior e inferior. Havendo uma violação do inferior, você tem que estar muito convicto de que não houve uma mudança estrutural no mercado afetando o teu portfólio, as ações que compõem o teu portfólio, porque tendo havido uma mudança estrutural, uma notícia não esperada que mude de maneira sistêmica o mercado, ou pelo menos alguns setores e, consequentemente, as ações que você usou para compor o teu portfólio, não haver essa mudança estrutural, trata-se de um choque, um desequilíbrio momentâneo, e aí a ação volta. Ela viola aqui embaixo, mas ela tende a voltar. O mesmo vale para cima. Agora, é preciso entender, porque pode ter havido uma mudança estrutural, uma notícia de ordem macroeconômica, microeconômica, política, internacional, saúde, seja o que for. Tá? Muito bem, esse é o ponto. Então, desequilíbrios momentâneos podem gerar violações para cima ou para baixo que tendem a se desfazer, o equilíbrio se restabelece e ela volta para perto da linha branca. O mesmo vale para cima. Só que para cima tem uma coisa. Se para baixo você tiver uma violação e você entende que é um desequilíbrio momentâneo, não realize essa perda ou esse ganho menor, porque o desequilíbrio vai se desfazer, o equilíbrio vai se reestabelecer. O mesmo vale para cima. Olha, não, foi só um choque. Se foi só um choque, significa que o equilíbrio vai se restabelecer e vai voltar aqui para a média. Se for um choque aqui no comecinho, eu não realizaria esse ganho, porque algo melhor te espera no futuro, mesmo que volte ao equilíbrio. Mas se for um choque aqui do meio para o final, e você entende que foi um desequilíbrio momentâneo, vai voltar aqui para a linha branca, e você já está com um ganho aqui que está superando 10%, 12%, realize esse ganho. Realize. Porque ele vai ser momentâneo. Já se você entender que é um fruto de uma mudança estrutural, neste caso não, né? Neste caso, está invalidado esse arcabouço, porque ele foi feito pré-mudança estrutural, e muda completamente, é como se fosse quase uma quebra estrutural, né?
Então, aí não, aí você tem que definir novos patamares médio, inferior e superior. E aí, neste caso, bom, de repente, boas notícias te aguardam. Não é o caso de vender, não. Mas se você entender que são choques momentâneos para baixo, não realize esse pequeno ganho ou essa perda. Se for para cima e valer a pena, realize esse ganho. Tá certo? Já se for estrutural, pode ser que a perda seja muito maior, de repente vale a pena. É ladeira abaixo, então vamos gerar um stop loss aí para não ter uma perda muito maior. E se for para cima, ou seja, tenha trazido notícias boas, não realize não, porque aí é uma nova tendência. Vamos identificar a nova tendência. Tá certo? Muito bem. Esses eram os slides, tá, da nossa aulinha de hoje. E aí, deixa eu partilhar com vocês a planilha de Excel. Maravilha. Eu sei que está pequenininho, tá? Não tem problema, não. Eu vou dar um zoom aqui. São planilhas já conhecidas nossas, tá? Essa aqui é uma planilha exemplo, ela até tem dados um pouco defasados, tá? 601 ações aqui, tá vendo? Os respectivos códigos. Muito bem, deixa eu dar um zoom ainda maior. Paulo, o que é que me interessava? As cotações, né? Ah, Paulo, mas é uma planilha de agosto de 2019. É uma planilha de exemplo, tá, gente? E você vai ter que fazer a sua. Eu não vou te dar essa planilha, não. Porque se eu te der, isso vai tirar muito do mérito do trabalho em equipe. O trabalho em equipe que vocês vão entregar no final da disciplina ali, finalzinho de agosto, começo de setembro, vai ser composto por duas partes. Primeira, eu quero ver a planilha de vocês compondo um portfólio. Segunda parte, vocês vão fazer a gestão de risco, que é justamente o segundo módulo da disciplina. E aí, se eu der minha planilha, acabou a primeira parte do trabalho em equipe de vocês. Tá? Mas só queria deixar claro que, ó, podem partir do pressuposto dos dados de cotações que eu já enviei para vocês. Aqui só é uma base mais atualizada. A partir delas, dessas cotações, calcular, claro, o retorno, sempre, ó. Ó o retorno bonitinho aqui, ó. Eu sei que está pequenininho, mas você já tem essa planilha, inclusive, pronta aí, com dados até 14 de maio desse ano, tá? Sempre usando 260 observações. Muito bem. Mas o que importa é isso aqui. Essa é a parte que vocês não têm e que vocês têm que ver um jeito de criar. Aqui o que é que eu fiz? Eu calculei os índices para todo mundo. Isso aqui você já tem. Já tem. Até criei índices novos aqui, tá? Enfim. Uma vez calculados esses índices, vocês já aprenderam a fazer também como normalizar. Isso é importante, tá? Tem que saber normalizar. Aqui está tudo normalizado já. Até tem essa fórmulazinha aí. O resto aqui está tudo copiado. Ctrl+C, Ctrl+V, copiado como número, né? Mas aqui está a fórmula para aprender a normalizar. Depois de normalizado, aí sim você pode, né, somar ou tirar uma média. Não vai fazer a menor diferença. A partir dessa performance ponderada, que é o quê? A soma, né? Eu somei tudinho aqui, tá? Eu gero um ranking. Então, Alpargatas, por exemplo, é a 56 no ranking. Aqui eu puxei de novo o número do ranking, tá? Ambev, 173. Vê alguma bem ranqueada aqui? Eletrobras, né, que até está no alvo aí da otimização. Claro que esses dados são antigos, tá no alvo aí da privatização, não tem nada a ver com isso aqui. Deixa eu ver mais alguma que tenha ficado bem. Opa, Copel, né? JBS, quem diria. Pois bem, aí eu venho para uma planilha bem aqui assim, em que eu puxo as 20 primeiras. Tá vendo?
usando aqui PROCV, tá? Aí vamos lá. Primeira, Banco Pan, Trisul, JSL, Iven Construtora, Login Logística, Copel, JBS, JHSF, Mills Estruturas, Kepler, Semig, novamente Copel, só que aqui tem desde a ON, a PN. Tudo bem que aqui eu sei que está repetido, mas a gente vai ajustar isso aqui ainda. LPS, PPLA, Eletrobras, Gol, novamente Eletrobras, Elbor e Movida. Muito bem. Aí aqui eu vou partilhar com vocês. Salvo o melhor juiz é essa aula bem aqui. Não, não é. É aqui. Por quê? Ó? Quais são os aspectos que eu levo em consideração? O primeiro deles, que está nessa planilha, é o quê? Performance alta. Então, eu vou, a partir das 20 primeiras, excluir algumas, e à medida que eu excluo uma, eu vou chamando a 21ª do ranking de performance. E o que é que me faz excluir? Bom, diversificação setorial. Vocês vão ver que na minha alocação final é uma de cada segmento. Tá? Eu também gosto de olhar para aspectos como visuais do ganho acumulado. Vou já dizer como é que eu faço isso. Se tiver IRJ, recuperação judicial, eu também excluo. Uma análise um pouco mais detalhada sobre a composição dos boards, tá? Dessas empresas. Certos acionistas eu não gosto que tenha lá dentro. Tá? Às vezes eu também misturo esse ranking com o ranking das ações que tem menor risco. E combino também, é bem subjetivo, com aspectos forward-looking e timing, como, por exemplo, vai ter decisão do Copom essa semana. Eu não tenho essa informação privilegiada. Claro, nem poderia ter, nem poderia usá-la. E o mercado parece bastante inseguro. Se vai ser um aumento de 0,75 ou 1%. Isso afeta que setores mais do que outros? Setor de consumo não cíclico é afetado? Imaginemos que não. Então, está de boa. Setor imobiliário é afetado? Muito. Se vier uma resposta diferente da que o mercado acha, consensualmente, essa novidade não vai estar precificada e isso vai afetar negativamente empresas do setor imobiliário. Então, não é um time bom para investir nelas. É só um exemplo de que muitas vezes é melhor esperar a incerteza se resolver e você apostar em determinados setores só semana que vem, mês que vem ou coisa parecida. Então, eu levo em consideração todos esses aspectos. Vou explicar mais ou menos como naquela planilha. Aspecto visual, né? Eu vou precisar diminuir aqui um pouquinho o zoom para eu poder ver aqui todas as ações ao mesmo tempo. Botei as 20 primeiras. O que é que me desagrada? Isso aqui, ó. BPAM. Comportamento muito extremo. Não gosto disso aqui. Tá? Muito extremo para subir, muito extremo para cair, tô fora. Não gosto. Outra. PPA, PPLA. Tá? Não gosto desse tipo de queda muito brusca. Que estou entendendo eu, já foi devidamente ajustado. Então, isso aqui é verdade. Tá? Então, esse tipo de coisa eu já excluo. O que é que eu gosto? Eu gosto da nuvem de convergência. Tá? Eu não gosto de padrões extremos. Então, eu vou lá e tiro o BPAM. E qual foi a outra? PPLA, eu também tiro. Tá. 2, 3... Muito bem. Chama 21, chama 22. Não vou colocar ações repetidas, né? Isso não faz o menor sentido, não é? Então, por exemplo, a gente viu que Copel entra aqui 2 vezes. Teve uma outra que também entrou 2 vezes. Tem que já achar. Eletrobras.
Muito bem. Aí eu vou brincando com isso aqui, tá? Vou excluindo as repetidas e vou combinando com o ganho acumulado e olhando se está em RJ, tá? De acordo com a minha base de dados, nenhuma delas está em recuperação judicial. Aí eu olho, opa, essa nuvem de convergência está bem mais interessante. Posso até ajustar aqui o gráfico melhor. Olha que coisa. Aqui sim uma nuvem de convergência bem melhor. Aí eu vou dizer, não, mas eu ainda não gostei dessa JSLG. Está destoando. Eu gosto de uma nuvem mais homogênea. Totalmente subjetivo. Mas eu sou assim. Então eu vou lá, excluindo uma ou outra. E aí o que dá mais trabalho? A questão do segmento. Que ó, construção civil, transporte rodoviário. Opa, construção civil de novo. Não pode. Tem que ser uma de cada segmento. Isso dá um certo trabalho. Salvo o melhor juízo, essa combinação bem aqui me garante tudo que eu estou querendo. Tá? Já tinha feito ex ante, então tem uma mínima convergência, tá? Até poderia ter excluído essa aqui, né? Tá um pouco estranho, mas vou mantê-la. Porque também quando dá o zoom, né, a nuvem vai ficando mais heterogênea, né? E salvo o melhor juízo, não há aqui repetição de segmentos, tá? Temos 20 segmentos diferentes. Isso é muito importante para a diversificação setorial. Depois que você fizer essa escolha, aqui tem horas e horas e horas de disciplina, até chegar nessas 20 escolhidas. A gente entra na aula propriamente de hoje, que é a otimização em si. Deixa eu dar um zoom nesta planilha também. Matriz de variância, covariância devidamente ponderada pelos pesos, tá? Vetor média, aqui também, tá? Vetor peso de portfólio. Note que no Solver você tem que identificar uma vez só onde é que está o vetor de peso de portfólio. Para a gente não excluir, é esse vetor linha, que começa na B4, tá? É aqui onde está portfólio. É tanto que aqui, ó, é a transposta, ó, na hora que for multiplicar pela matriz de variância com a variância, tá? Matriz de variância com a variância está aqui, isso também vai entrar. E aqui o vetor de média, que é o vetor linha, que está aqui a partir do B6. Aqui, vamos lá, vamos começar ajudando. Como temos 20 ações, vamos colocar todas elas com peso equal weighted, ou seja, 5%. Ok? Então, vamos começar dizendo para ele, olha, procure a solução do vetor com os 20 pesos do vetor de portfólio, saindo de 5% para todo mundo. Aí, aqui, 3 probleminhas eu coloquei. O que é isso aqui, Paulo? x6 ao quadrado. Olha, o que é x6? x6 é o desvio padrão. Então, na hora que eu levar ao quadrado, é a variância. Então, aqui... Saúde para mim, né? Desculpa. Aqui, nessa célula Y2, eu tenho variância. Então, se eu quiser minimizar risco, é só informar isso para o solver. Aqui eu tenho o quê? x5, que é a média, tá? Menos poupança, dividido por x6. Opa, índice de Sharpe. Aqui na célula Z2 eu coloquei a fórmula do índice de Sharpe. E aqui eu coloquei a fórmula de um investidor à la Markowitz com perfil ousado, tá? Então, eu até coloquei perfil conservador, perfil moderado e perfil ousado, mas aqui até fosse mais indicado colocar índice de Sharpe e risco. Pronto. Aqui está mais condizente. Aí, queridos, eu estou aqui no índice de Sharpe,
Célula Z2 é a minha função objetivo. Vou informar para ele que a minha variável de escolha são as 20 células que estão aqui a partir da B4, tá? E vamos ver o que mais eu vou informar lá, tá? Venho aqui em dados, solver, quero maximizar Z2, quero maximizar o índice de Sharpe, poderia ser maximizar também a utilidade Markowitz, como poderia ser minimizar, né, a variância. Aí ele pede, então você escolhe maximizar ou minimizar, e a célula da função objetivo. Eu sei que está pequenininho, mas não tem como eu dar um zoom maior nisso aqui. Alterando células variáveis. Aí eu já disse para ele que onde estão as endógenas, né, as variáveis. B4 a U4. E aqui eu vou colocar as restrições, tá? Aqui eu tanto posso clicar numa restrição que já está lá e pedir para alterar, como eu posso simplesmente vir aqui e pedir para adicionar, tá? Ou chegar e excluir alguma delas. Primeira, x4 igual a 1. O que é o x4? É a soma dos portfólios. Soma dos pesos do portfólio. Da célula B4 até o 4, que são os pesos, todos positivos. Eu não quero montar uma carteira com peso negativo, eu não tenho nenhuma dessas ações, como é que eu vou ficar com peso negativo nelas? E eu vou também pôr uma restrição que esses anos, mais de uma década, montando portfólio semanalmente, esses anos me sugeriram que se eu não impuser uma restrição de teto máximo individual, o portfólio pode acabar ficando muito carregado numa das ações. Isso pode ser ótimo, mas na prática, no futuro, um mês depois, acaba me mostrando que vai realizar um resultado ruim. Então, eu sempre imponho que, olha, eu quero portfólios minimamente bem balanceados. Eu não quero que ninguém seja a estrela do portfólio. E aí eu coloco esse teto de 20%. Tá certo? Ou seja, por mais que tenha uma ação muito melhor do que as outras, eu não quero saber. Ela vai ter que ter no máximo 20%. E aí eu aperto aqui, resolver. Demora um tempinho. Esse computador ele é relativamente rápido e talvez demore aí 1 minuto. Tá? Mas é preciso, de fato, um pouco de paciência. E pode ser que no teu computador, enfim, demore menos ou mais, mas não estranhe. Enquanto tiver com essa rodinha azul aí circulando, significa que está tudo funcionando. Tá? Vamos aguardar aqui pacientemente, né? Deixa eu aparecer aqui para vocês enquanto isso. A câmera voltou a funcionar. Só tem um pouquinho de calma. Opa! Até já deu certo. Manter solução do solver. Ok. Vamos lá. O que é que ele nos deu? Um vetor de pesos cuja soma deu 100% e não deve ter ninguém acima de 20 e nem ninguém negativo. Naturalmente, ele já zerou vários desses pesos, ações que iriam entrar negativo, e ele botou 0, porque eu impus essa restrição. Só que eu gosto de montar um portfólio, no final das contas, apenas com 7 ações. Não é porque seja o número da perfeição da Bíblia ou coisa parecida, mas é porque também o histórico tem me sugerido que com R$5.000 é um portfólio de pequeno valor no mercado fracionário. Com 7 ações eu consigo melhor resultado, custo-benefício, nem aumenta tanto o custo de transação e já me permite uma boa diversificação. Então eu tenho que ir zerando alguns pesos próximos de 0. Tipo, vamos lá. Aqui já está 0, está 0. 2%, vai valer a pena? Não, vou zerar. Aqui está 0. Vou zerar esse aqui também. Vou zerar aqui 0, 0, 0, 0, 0,1. 0, com certeza. 0. Vamos ver o que é que sobrou. Com 3%, muito pouco. Vou zerar também. O que é que sobrou aqui fora de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6...
7, 8. Isso. Tenho que zerar mais uma, eu vou zerar com a outra que tem o menor peso, que é essa aqui. Eu poderia ficar fazendo inúmeros, infinitos rebalanceamentos através da otimização. O resultado é muito pouco diferente em relação a isso que eu estou fazendo aqui agora. E aí eu posso simplesmente chegar para eles e dizer, olha, essas ações que estão com zero, eu quero que continue com zero. Eu quero que você otimize novamente só com essas 7 restantes, tá? E aí note que, claro, na hora que eu vou zerando alguns pesos, a soma deixa de ser 100. Então eu vou rebalancear aqui e vou arredondar para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Aqui 20, aqui 10, aqui 15, aqui 15, aqui já está em 15, vou manter. Aqui 10, aqui 10. Vamos ver se a soma deu 95%. Eu ainda tenho que redistribuir aqui 5%, né? Volto a dizer, claro que a maneira mais correta de você fazer isso aqui é você pedir para ele rebalancear, levando em consideração o peso zero, né, daqueles ativos. E aqui eu vou botar 20. Eu não acredito que o meu teclado falhou a pilha dele bem aqui agora. Que beleza, né? Que coisa ótima. Problema de quem faz ao vivo, né? Vamos ver se... Bom, por enquanto... mas não vai dar certo, não. Ele vai já dar problema de pilha mesmo. Só um instantinho, né? Desligar aqui a câmera que eu vou trocar a pilha do teclado, meus caros. Ver se vai dar certo. Acho que sim. Muito bem, meus queridos. Vamos lá. Soma 100%, soma 100%. Aí eu vou copiar aqui, tá? Isso aqui já poderia estar automatizado, é verdade. Coloquei aqui um vetor de pesos. Só 7 ativos vão ter pesos positivos, né? O resto não vai entrar. E vou aqui... colar e vou aqui ordenar. Opa. Não deu certo, porque... Opa, só um instante. Acho que eu já sei. Só um instante. Acho que agora deu. Vamos lá no perfil moderado. Deu, bonitinho. Aí vamos lá. Essa planilha aqui está alimentada com base naquela outra que eu acabei de mostrar para vocês, né? Deixa eu dar um zoom aqui. E esse aqui é o layout do meu portfólio que eu sugeri uma vez para vocês. Lembra? Só que aqui está com dados bem defasados. Aqui é uma planilha de exemplo apenas.
que é que eu acho que tem que conter nesse tipo de output, né, para o mercado, que eu gostaria de ver, né? O nome completo das empresas, os respectivos códigos, porque isso aqui é o que mais importa, o código-chave, o segmento de cada uma delas, já era diversificado dentre as 20, aqui continua diversificado, construção civil, energia elétrica, carnes e derivados, ou seja, bem diversificado. Aí você chegar e dizer, olha, bota 20% nessa aqui, ou 15% naquela colar, a pessoa pode ter dificuldade de fazer essa conta. Então, eu já pego o preço do último dia útil, tá? Que foi a última informação que eu usei, né, para montar o portfólio. E com base no fato de que eu tenho 5 mil para gastar, tá? Eu vou e digo, olha, vai dar certo comprar 89 unidades, né, dessa ação fracionária, porque tudo aqui termina com F. Então, é uma ordem de compra mais simples. Olha, compra 89 3F. Ponto. Enter. E assim vai. E aí, note que isso gera pequenas diferenças no vetor. Antes era 20%, 15%, tudo redondinho, né? Aqui você começa a ter pequenas variações, tá? Porque para comprar exatamente 20%, talvez o dinheiro não desce, tá? Então aqui tem pequenas variações na hora de executar a ordem de compra para que eu não posso comprar 88,8 ações. Tem que comprar 88, eu tenho que comprar 89. E o dinheiro é curto aqui, né? E aí, o que é que eu percebo? Soma dos pesos 100%, vou gastar R$ 4.902,59. Aqui não estão os custos de transação, né? Mas aí, arredondando, vai dar perto dos 5 mil. Essa é a ideia, que você não tem que gastar muito mais do que 5 mil mesmo. E aqui o que me aguarda nesse portfólio, tá? Para o futuro. Com previsãozinha gaussiana de média, eu devo fechar um mês aí com ganho de 10%. Esses aqui são valores de setembro de 2019, mas é sempre um ganho muito alto, 10% ao mês. Isso é quase um ganho anual, né? O meu intervalo superior, o meu intervalo inferior, assumindo um movimento browniano e uma previsão gaussiana, tá? Mas não se preocupem muito com isso aqui, porque a gente vai aprender em gestão de risco a identificar a melhor distribuição de probabilidade e, consequentemente, usar um limite inferior e um limite superior realmente fidedigno, tá? A partir dessa distribuição de probabilidade e não a partir da normal, porque normalmente um portfólio não é normal. Então, assim, é esse o tipo de output que eu queria mostrar para vocês, que é ele que está bem aqui, ó, nesse slide, lembra? O slide que eu mostrei logo no começo do curso. Né? Tá vendo aqui? Esse slide aqui foi a minha carteira, né? Até conversei hoje com o nosso líder, nosso colega Pedro, a quem